E aí, beleza? O Rei Lagarto está prestes a atirar em Rex, que ordena que atire de uma vez. O Rei Lagarto então aperta o gatilho, atravessando o crânio de Rex. Os Guardiões combatem os parasitas enquanto o robô reconfigura a bomba e Mark tenta despertar Eve. O astronauta avisa que seus esforços são inúteis, mas Imortal ataca, sendo interrompido por parasitas que o lançam ao chão. O astronauta então manda eles contra Robô e Eve. Com os outros lutando, o Supermorfo tenta protegê-los, avisando que sua força pode não durar muito. Robô termina a bomba enquanto o Supermorfo resiste, pedindo que alguém pressione o botão. Imortal pede a bomba, mas Invencível intervém, dizendo ser mais rápido e forte, e toma a responsabilidade. Tentando escapar, são parados por marcianos que, apesar de agradecidos, não permitem que Supermorfo deixe a nave, pois deve ser punido. Mas os Guardiões desobedecem os marcianos e escapam com Supermorfo enquanto são perseguidos. Na Terra, Cecil visita Debbie, que ainda assume o papel de mãe substituta de Oliver. Cecil informa sobre a situação dos Guardiões e sobre um local dedicado a crianças com poderes. Ela afirma que aceitou criar Oliver por ser irmão de Mark, sendo mais que suficiente para cuidar de outra super criança. Os Guardiões levam o astronauta ao Pentágono para se recuperar. Ele pede para ir para casa e diz que os parasitas nunca dormem, o que o impedia de descansar enquanto era prisioneiro. Voltando à universidade, Mark conta o que aconteceu para sua namorada, que o recebe com um abraço. Em casa, Mark descobre que Debbie nomeou seu irmão como Oliver, em homenagem ao avô, e que ele agora já é capaz de andar e falar. Os Guardiões se encontram no cemitério para se despedir dos colegas mortos. E Imortal faz um discurso emocionante sobre Duplicate, sobre seu amor por ela e que esperava viver com ela. Na universidade, Mark comenta com Amber que Oliver e sua mãe estão se dando bem e eles esperam que o lado Viltrumita de Oliver se manifeste em breve. Mark reflete sobre como imaginava que a universidade seria diferente, mais voltada para estudos e festas. Amber diz que quando os amigos perguntam, ela explica que ele está ocupado estudando, entendendo que ele precisa salvar o mundo. Ao voltar para seu quarto, Mark vê que Rick retornou após ter passado por uma reconstrução corporal. Donald simplesmente se despede e vai embora sem mais explicações. Mais tarde, Mark visita Rex no Pentágono, que está bem e espera por uma nova mão. Rex diz que ele viu sua vida passar diante dos olhos e percebeu que foi ruim com todas as mulheres com quem se envolveu, admitindo que nenhuma delas merecia isso. Mark reflete sobre como os super-heróis salvam e, ao mesmo tempo, arruinam vidas. Rex então pede que ele compartilhe suas preocupações. Ao sair, Mark encontra Atom Eve indo visitar Rex. Ela pergunta se ele está bem, mas Mark apenas se despede. Eve entrega a revista que trouxe para Rex, que revela que aparentemente Mark e Amber estão com problemas, e mesmo que Eve tente esconder, ela está interessada nele. Debbie então começa a procurar uma babá. A primeira tem um currículo impecável, mas Debbie a rejeita por suspeitar que ela é uma espiã de Cecil. A próxima candidata, April, se apresenta como espiã de Cecil, mas sua honestidade faz com que Debbie a deixe entrar. April explica que conhece a história de Oliver e que está mais capacitada do que ninguém. Porém, Debbie não quer uma espiã informando o que acontece em casa para Cecil, mas April explica que ela só vai falar com Debbie e não com Cecil. Quando Eve retorna ao campus, descobre que Cecil estava esperando por ela. Ele agradece pela ajuda e a convida para se juntar novamente aos Guardiões, lembrando que estão com equipe a menos. Eve ainda não decidiu que tipo de heroína quer ser, mas diz que Cecil pode chamá-la se precisar. Amber chega querendo conversar com Eve, e Eve conta que seu primeiro namorado foi Rex, e mesmo sendo um bom relacionamento no começo, ela se cansou de ser traída. O que mais a machucou foram as mentiras, pois Rex a convencia de que ela era ciumenta. Amber entende Mark, mas não gosta de se sentir descartada quando todos na Terra parecem mais importantes. Mark precisa de alguém que entenda sua versão de invencível e ela sente que não é suficiente. Eve aconselha Amber a aproveitar os momentos livres com Mark em vez de ficar falando com ela. Na base dos Guardiões, Mark decide se encontrar com Art para pedir conselhos e Art explica que
todos os relacionamentos são difíceis. Mark diz que o problema é que ele sempre tem que deixar Amber para salvar o mundo e percebe que está fazendo o mesmo que seu pai e ele não quer esse tipo de vida para ela. Art o aconselha a aproveitar o tempo livre para ficar com ela. Quando Art diz que já sabe tudo o que aconteceu com sua família, Mark revela que antes dos Viltrumitas levarem Omni-Man, seu pai pediu que ele lesse seus livros. Ele procurou na biblioteca e não encontrou nada. Então Art decide mostrar que quando Mark era criança, seu pai escrevia romances, mas como não fizeram sucesso, ele os abandonou. Art recebeu alguns livros como pagamento, então dá eles para Mark. Ao observar o monumento para as vítimas, Rick diz não se lembrar de nada e se sentir diferente. Imagens de um centro cirúrgico vêm à mente, fazendo-o se perguntar se ainda é o mesmo. Já Mark começa a ler a novela escrita por seu pai sobre um aventureiro fugindo de parasitas. Com um disparo que até explode um planeta inteiro, o protagonista destrói os inimigos. Mark vai para o próximo livro, onde percebe que seu pai estava narrando suas próprias aventuras. Ele conta como chegou a um planeta com gravidade tão elevada que mal conseguia se mover. Estava pronto para voltar para casa, mas sua companheira foi atacada por uma criatura local. A criatura fere ele e mais criaturas aparecem. Omni-Man diz ter lutado contra coisas maiores, mas por causa da gravidade, a força das criaturas não tem comparação. Cecil se aproxima de Imortal para dizer que decidiu colocá-lo em férias forçadas. Seu emocional preocupa eles e ele se recusa a receber ajuda, o que faz com que não acreditem que sua condição vá melhorar. A discussão é interrompida quando eles recebem um alerta de que algo se aproxima da Terra. Imortal, pensando ser Omni-Man, vai ao espaço para confrontá-lo, mas descobre que é Allen, o alienígena. Apesar de seu estado, Imortal decide lutar, mesmo com Allen tentando explicar que está só procurando por invencível. Mark chega para intervir e explica a Imortal que Allen é seu amigo, fazendo-o voltar para a Terra. Mark leva Allen para seu dormitório, onde ele revela que seu chefe também é um Viltrumita que se rebelou contra o Império e quer unir forças com Omni-Man. Mark explica que Omni-Man foi capturado e Allen diz que foi enviado para escoltar Mark para se juntar à aliança contra os Viltrumitas. Mark recusa deixar a Terra agora que tem problemas com Amber e sua mãe está cuidando de seu meio-irmão. Allen aceita ir embora, mas Mark mostra os livros de seu pai, onde Allen reconhece o protagonista como um herói lendário do universo. Mark acredita que os livros são instruções sobre como derrotar os Viltrumitas. Então Ellen os escaneia para levar informações ao seu chefe. Na prisão Viltrumita estão vários Viltrumitas que nasceram de outras espécies. De acordo com as leis, eles só podem ser mortos quando estiverem na forma original, e sua execução só acontece se forem dignos de serem Viltrumitas. O general Greg oferece redenção a Omni-Man se ele se reunir com seu povo, mas Omni-Man o ignora. Greg fica enfurecido por não entender como um curto período na Terra o transformou em um ser sentimental e deixa claro que a Terra será punida. O astronauta chega em casa e vomita um fluido verde, de onde sai um dos parasitas que invade seu corpo de novo. Enquanto isso, vemos que Angstrom atravessa vários mundos até finalmente retornar à Terra, acabando assim o 6º episódio da 2ª temporada de Invencível. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!